comece dizendo: Pai, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Que seja feita, Senhor, a tua vontade. A tua vontade, Senhor. Vem sobre esse lugar e faz a tua vontade, Senhor. Traz o teu Espírito sobre os membros da igreja, Senhor. Sobre aqueles que não vieram, Senhor, porque estão passando por batalhas, por lutas, Pai. Faz a tua vontade, Senhor. Se preciso for, faz como Jonas. Vai buscar, traz eles para a missão. Traz eles de volta, Senhor. Mas se o Senhor os rejeitar, quem poderá então os ligar? Mas nós te chamamos como Pai. E nós temos a certeza que o Senhor nos recebeu como filhos. E como filhos que somos, Pai, estamos nos chegando a Ti para sermos transformados à imagem do Teu Filho. Não a imagem que a gente tinha antes, uma imagem decaída, uma imagem de sofrimento, uma imagem de decepção, uma imagem de depressão, uma imagem que outrora dava pena de se ver. Mas hoje, Senhor, nós te buscamos para expressar a imagem gloriosa do teu Filho Jesus Cristo. Então que hoje os nossos pecados sejam perdoados. Que hoje, Senhor, nós possamos ver esperança em te servir. Que a nossa mente esteja ocupada com coisas que nos alegram e nos animam em Ti. Não nas coisas desse mundo, mas em Ti, Senhor. Porque certeza absoluta nós temos que nós temos mais motivos para agradecer do que para reclamar. Nós temos mais motivos para agradecer do que para dizer que algo não está dando certo, que algo não está da forma que a gente queria. Senhor, perdoa o nosso coração se muitas vezes nos distanciamos de ser gratos a Ti. Mas essa é a noite que nós viemos à Tua casa. E como o salmista falou, alegrei-me quando disseram: vamos à casa do Senhor. Pai, que os nossos filhos vejam isso, a alegria que nós temos de estar na Tua casa. Pai, que o nosso cônjuge, que os nossos amigos, que os nossos parentes vejam em nós a alegria de estar na Tua casa. Uma coisa pedirei ao Senhor, que eu possa permanecer nos seus átrios todos os dias da minha vida. Você pode dizer isso? Uma coisa eu pedirei ao Senhor, que eu possa viver na sua presença, viver na sua casa todos os dias da minha vida. E eu me alegrarei, e a minha família se alegrará na presença do nosso Deus. Diga em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Dê a paz do Senhor para alguém aí perto de você. Pode sentar no seu lugar. Que bom que você está aqui, que bom que você veio. Que bom que o Espírito Santo te trouxe a esse lugar. É tão necessário que a gente entenda que esse lugar que nós estamos é um lugar de honra. É o lugar ao qual o Senhor pagou para que a gente estivesse, não como religiosos, mas como filhos. Amém ou não amém? Se a gente entendesse isso, a igreja tinha mais gente nos cultos de oração. A gente ainda é muito acostumado ao costume católico, né? De ir para os cultos no domingo e não entender nada do que o padre falava. Então, se você vem para o culto e não entende nada do que o pastor fala, nem se lembra, tá a mesma coisa, você só mudou de religião, mas antes tivesse ficado lá.
que era a mesma coisa, não tem efeito. Alguém está entendendo? Aqui você veio porque você entendeu a salvação. E é isso que a igreja precisa entender todos os dias. Como o Senhor é santo e como Ele nos fez filhos. Não simplesmente membros de igreja, mas filhos. Vamos receber o Leonardo em nome de Jesus. Vai trazer a palavra de hoje. Levanta as mãos para cá, vamos orar sobre o servo do Senhor. Pai, aqui está teu filho. Então que de uma forma maravilhosa o Senhor possa usá-lo. E que o nosso coração, Senhor, também esteja apto para receber. Que não estejamos trancados, que não estejamos alheios, que não perdemos a atenção por causa do sono, mas que a gente possa absorver para andar nos teus caminhos e viver a verdadeira felicidade. Isso em nome de Jesus. A igreja diga amém. Amém. Boa noite, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus. Espero que você esteja bem. Estamos aí na quinta-feira, véspera de feriado do Dia do Trabalhador, no Bens. E a gente vai estar dando continuidade à nossa série de 31 semanas de sabedoria, que está rolando lá no livro de Provérbios. E a gente hoje vai dar continuação a essa série, que ela tem sido uma bênção, né? Graças a Deus, a gente tem esse privilégio por parte do Senhor Jesus, por parte do Senhor Deus, de ter na sua palavra essa porção especial preparada exclusivamente para que a gente possa adquirir sabedoria. E quão maravilhoso é isso, né? Que a gente tem esse acesso na palavra de Deus para a gente buscar a sabedoria. Então, que a gente possa aproveitar os cultos de quinta-feiras, que são os nossos cultos de estudo, e que a gente possa buscar no Senhor essa sabedoria que nos leva a tomar as decisões corretas, a andar no caminho correto segundo a Deus. E o capítulo de hoje é o capítulo 5 de Provérbios, dando continuação. E esse capítulo eu botei aqui como um título, Conselhos para proteger o coração em um mundo de sedução. E a gente, nesse capítulo de hoje, a gente vai estar falando sobre assuntos bem interessantes, né? 2 assuntos bem interessantes. E a palavra de hoje, ela poderia facilmente ser pregada num culto de casal ou num culto para jovens solteiros, que ela vai falar sobre casamento e também sobre sexualidade, além da gente falar sobre guardarmos o coração. E agora, né, falando sobre casamento e sexualidade, é um desafio, mas juntos a gente vai ver o que a palavra de Deus nos fala, e é importante que a gente possa aprender isso. E esse capítulo, ele vai ser bem importante para nós, amém? Agora eu tenho mais propriedade para falar dessa parada de casamento, que agora eu estou casado, então isso é maravilhoso. Então, abaixa sua cabeça, fecha seus olhos, para juntos a gente orarmos ao Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, a gente está aqui na Tua casa, Senhor Deus. Obrigado, Pai, por estarmos na Tua casa, Deus, para poder Te buscar, para poder Te louvar, Senhor. Sei que os nossos corpos estão cansados, fadigados, devido ao cansaço do dia, mas que o Senhor possa nos dar refrigério, ânimo, alegria, que os nossos olhos e principalmente o nosso coração esteja aberto para Ti. Que o Teu Espírito fale ao nosso coração, Senhor Deus, da forma como Tu queres falar, e que não seja eu, mas seja o Senhor a falar em nós, Pai. Abre os nossos ouvidos e os nossos corações mais uma vez, Espírito Santo, Te pedimos. E nos orienta, Senhor Deus, nesse estudo da Tua Palavra. Isso em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Bom, a gente vive em uma geração marcada pela sedução. Isso é bem nítido para nós no dia de hoje. Não apenas no sentido sexual, que é o que a gente vai falar aqui, mas
mas em tudo em que tenta roubar a nossa devoção a Deus. Esse é o principal ponto que eu quero que você entenda. Aquilo que tenta roubar o seu coração do Senhor, a sua devoção a Deus. E o capítulo 5 de Provérbios, ele é um conselho de um pai para um filho, mas também é a voz do Senhor Deus nos chamando à sabedoria. A gente tem seguido esses capítulos, que são como conselhos para o nosso coração, para a nossa vida. É importante que a gente se atente a eles, para que a gente seja alinhado e aperfeiçoado no caminho do Senhor. E a grande pergunta que eu quero te fazer no começo desse capítulo é: como permanecer puro e fiel em um mundo que constantemente nos atrai para o pecado, que nos atrai para o erro? Esse eu acho que é o nosso maior desafio, a nossa maior pergunta que a gente se faz todos os dias. Particularmente eu me pergunto bastante isso. E gostaria que você acompanhasse comigo, lá no capítulo 5. Eu estou usando a nova versão transformadora. Você pode acompanhar pela TV ou ler pela sua Bíblia, amém? Bom, diz assim: meu filho, Meu filho, preste atenção à minha sabedoria. Preste atenção. Ouça bem o meu conselho prudente. Assim você mostrará discernimento e os seus lábios expressarão o que aprendeu. Aqui, o sábio, ele nos fala para a gente prestar atenção. É bem importante que ele já, no primeiro versículo, ele te dá essa dica. Preste atenção ao que eu estou te falando, filho. As instruções para a gente desfrutar no relacionamento com a própria esposa, e o título do capítulo, ele vai dizer para a gente evitar mulheres imorais. Esse está o título do capítulo 5 aqui na minha Bíblia. Não sei como está na sua, mas ele está falando dessa seguinte forma: para a gente evitarmos as mulheres imorais. E as instruções para a gente desfrutar o relacionamento com a própria esposa e evitar mulheres imorais foram dirigidas aqui nesse capítulo a jovens que estavam começando a sua vida profissional, a sua vida de solteiro, estavam ali saindo da adolescência, né, indo para a vida adulta. Esses foram os conselhos de um pai para o filho. E aqui o sábio, ele deixa bem claro no começo: preste bem atenção. E ele fala que se você prestar bem atenção, preste atenção à sabedoria que eu tenho, à minha experiência, você terá discernimento. Ele fala bem claro que presta atenção que você vai ter discernimento e os seus lábios expressarão o que aprendeu. Aqui o pai fala para o filho: filho, se tu me ouvir, tu vai andar pelo caminho correto. E aqui é onde a gente para e lembra quando a nossa mãe ou o nosso pai nos alertou em situações antes da gente cometer o erro ou antes da gente levar uma queda. Nosso pai disse: filho, para, não é por aí, não faz isso. Tu vai se dar mal, tu vai acabar se machucando. E assim o pai fala para o filho: preste atenção ao que eu estou te falando, para que você tenha discernimento e os seus lábios falem daquilo que eu já te ensinei. Aqui é importante que a gente entenda que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, como um pai maravilhoso que Ele é para nós, Ele nos diz: filho, abra os seus olhos, preste bem atenção, assim você andará segundo o meu caminho, você terá discernimento. E é aqui onde a gente tem que entender o seguinte: o Senhor Deus, Ele está te dando algo, se você obedecê-lo, você terá discernimento. Quantas das vezes a gente não erra por falta de discernimento? A gente toma decisões erradas na nossa vida pessoal, na nossa vida de trabalho, na nossa vida financeira, tudo por conta de uma falta de discernimento. E muitas das vezes uma falta de oração diante de Deus, falta do que a gente não ouviu, não buscou ao Senhor, ou do que a gente não ouviu uma pessoa mais madura que nós, que nos orienta, como os nossos pais. Então, o primeiro conselho é: preste bem atenção, me escute, que você vai falar o que é certo.
vai dar certo. O vento está lutando contra mim, mas vai derrubar não a palavra do Senhor, amém? É verdade. Obrigado, Pé. Tá vendo? Ó? Tem que escutar o conselho de alguém mais experiente. E galera, sabedoria aqui é você não é você saber muito, é você viver corretamente. Sábio você é não somente se você leu, estudou vários livros, fez vários cursos, mas se você ouviu um conselho e você agiu da forma que aquele conselho foi te orientado, você está agindo corretamente, você está seguindo corretamente. Quando a gente recebe uma instrução no nosso trabalho de que a gente tem que fazer algo e aquilo já é feito daquela forma porque dá certo, faz daquela forma porque vai dar certo. Não tenta andar segundo o teu próprio coração, porque ele é enganoso, mas age segundo a palavra de Deus e segundo o conselho do teu pai, de pessoas mais experientes. Em um mundo como o nosso, a sua mente, ela está sendo alimentada pela verdade ou pela distração? No mundo de hoje, tudo tenta nos roubar a nossa atenção. Facilmente a gente é roubado a atenção, principalmente se você já tem uma tendência para isso. Se você já tem uma tendência para isso, aí que você tem que se policiar ainda mais contra isso. E isso é sério. As coisas do mundo de hoje, elas são feitas para tentar te distrair, para que você tome uma decisão errada. Aí você tem que parar e pensar, nesse mundo de hoje, eu estou agindo segundo a palavra de Deus ou eu só tenho andado distraído, andado sem rumo? Que nós não sejamos assim, amém? No versículo 3 até o versículo 6, nessa outra seção, ele vai dizer: pois os lábios da mulher imoral, eles são doces como mel, e a sua boca é mais suave que azeite. No fim, porém, ela é amarga como veneno e afiada como uma espada de 2 gumes. Seus pés descem para a morte, e seus passos conduzem direto à sepultura. Pois ela não se interessa pelo caminho da vida, e não se dá conta de que anda sem rumo por uma trilha tortuosa. Tá vendo aí? A mulher imoral, a mulher sem escrúpulos, ela só te leva a um caminho de morte, um caminho amargo, um caminho que te leva para um lugar que não é para Deus. E os lábios da mulher imoral, eles parecem doces e atraentes, mas na verdade eles são amargos e mortais. E é muito fácil nós nos deixarmos envolver. Começa com um beijo, palavras e frases de elogio. E o relacionamento com a mulher imoral, ele leva à morte. É como diz o pai para o filho. E é assim que o pecado é. O pecado, ele te vende. Satanás, ele faz uma baita campanha de marketing, uma baita estratégia para te vender que o pecado, ele é isso, mas na verdade ele é aquilo embaixo e muito pior. Satanás, ele vende o pecado para a gente, ele nos atrai ao pecado de uma forma em que ele faz com que uma Coca-Cola, na verdade ele faz com que um mais sabor de cola pareça uma Coca-Cola, entendeu? Ele te vende o pecado de uma forma em que ele consegue te enganar e te levar a um caminho de morte, a um caminho de sepultura, a te levar para um caminho que não é para Deus. Ele se apresenta bonito e doce no começo, mas ele termina amargo e cheio de destruição e prejuízos para a sua vida. Assim ele é o pecado. Ele te promete prazer, mas na verdade ele está te entregando dor. É como se você comprasse uma peça para o seu carro e em vez de você comprar da melhor marca, em vez de você escolher o melhor, você escolheu a mais barata, que parecia que ia te ajudar, mas ela vai te causar prejuízo. Assim ele é o pecado. Ele te promete prazer, mas ele te entrega dor.
Só que a gente, no momento, a gente é facilmente enganado, porque o nosso coração, ele tende para isso, ele tende para o pecado, ele é enganoso. Mas que não venhamos a ouvir isso, não venhamos a ouvir a estratégia de Satanás, venhamos a escolher o conselho do Pai, para escolher o verdadeiro prazer que está na lei do Senhor e em seguir o seu caminho. A Lara, ela leu aqui no começo, na abertura do culto: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esse tem que ser o nosso princípio, a nossa chave ao começar o dia. Senhor, eu fiz o meu devocional aqui no começo da manhã, antes de eu sair para o trabalho, eu já li a tua palavra, estou guardando ela no meu coração. Pai, guarda-me para eu não pecar contra ti. Esse tem que ser o nosso princípio, porque o pecado, ele te promete prazer, meu irmão, mas ele te entrega dor, ele só te entrega prejuízo. Ele promete liberdade naquele momento que você está cansado, que você está preocupado, que a tua mente está pilhada e você só quer se distrair. Ele te promete que você vai ser livre, que aquilo vai te trazer uma paz enorme, mas no final, o caminho que aquilo vai te trazer, o resultado, o pagamento, vai ser escravidão. Ele vai te tornar viciado, ele vai te tornar refém daquilo. E como uma prisão eterna que o pecado é, ele nos levará à morte. E o Pai diz: meu filho, tenha cuidado, porque a mulher imoral, ela te levará à sepultura. E o pecado, ele só nos leva à morte, mas a gente tem que entender que o Senhor Jesus, ele morreu para nos dar a vida. Ele morreu para nos dar o verdadeiro prazer que está em seguir a Ele, que está em obedecer a sua lei, que está em ter um relacionamento com o Senhor. Em vez de termos um relacionamento com o pecado, que venhamos a ter um relacionamento com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele te diz: meu filho, me siga, porque eu já morri para te libertar dessa prisão que o pecado é. Mas você tem que se atentar a isso. O Pai, ele diz: meu filho, preste atenção. Preste atenção naquilo que você está escolhendo no seu dia. Muitas das vezes, esse mundo, essa estratégia de Satanás para te seduzir, e aqui a mulher imoral é o principal assunto desse capítulo, mas tem muitas coisas que Satanás faz para tentar nos iludir. Ao final do dia, quando a gente chega em casa, após um dia cansativo de trabalho, é comum a gente não querer buscar as coisas de Deus, mas a gente querer assistir uma série, querer assistir um filme. Em vez da gente plantar a semente correta, que nos ajudará a ser fortificado contra o pecado, muitas das vezes a gente escolhe um conteúdo no Instagram, a gente escolhe outra coisa no TikTok, a gente escolhe alguma coisa em que, em vez de nos edificar, nos leva a ter desejos errados, nos leva a perder tempo. E é muito fácil perder tempo no dia de hoje. A estratégia de Satanás é muito clara. A gente abre esse celular aqui, ó. Facilmente, tu diz que tu vai abrir aqui só para tu ver uma coisa. Pá, 3 horas da tua vida tu perdeu. Rolando ali o feed, rolando a tua aba do Reels. É muito fácil. Satanás, ele transforma a mulher imoral em outras estratégias em que nos roubam do caminho certo, em que nos fazem se distrair, que nos fazem andar por caminhos tortuosos, que nos levam a desejar coisas que a gente não precisa, que a gente não quer, que a gente não nos convém. Esteja atento ao que o Pai te fala. Meu filho, preste atenção. Se você prestar atenção, você vai ter discernimento. Então, que venhamos a prestar atenção. E isso é uma parada muito séria. É uma parada muito séria que eu sei que você deve passar por essa mesma luta que eu. Você deve enfrentar essa mesma dificuldade que é, porque o mundo, ele te vende prazer, ele te vende liberdade, mas ele te entrega dor e escravidão. O pecado só te entrega isso. Mas vemos a lembrar que o Senhor Jesus foi esse que nos deu a verdadeira vida. Então venhamos a escolher Ele. Que Ele seja o nosso caminho de discernimento. Que o Senhor Jesus seja a nossa direção.
e que a gente escute verdadeiramente o Pai. E aqui um conselho para você: cuidado com aquilo que você se alimenta. Evite desejos errados, conteúdos, conversas, ambientes, séries e filmes e redes sociais. Eu não estou aqui dizendo que é errado você assistir filme, série, não é, porque eu gosto bastante de fazer isso, mas seja seleto com aquilo que você consome, seja seleto com os conteúdos que você consome no Instagram, seja seleto com os filmes que você assiste, com as séries que você assiste, porque uma cena te leva a desejar algo errado, e muitas das vezes você não lembra o que você pecou e não lembra por que foi, mas uma cena que tu viu lá atrás, outro dia, ficou como um acervo na tua memória. E o pecado, no teu momento mais fraco, quando a tua carne ali ela está fraca, ele vai resgatar aquela memória oculta e vai te levar a pecar. E no Instagram isso é muito complicado, porque o algoritmo do Instagram, basta tu curtir um vídeo ou passar 30 segundos num vídeo aleatório sobre um conteúdo nada a ver, que começa a te passar várias vezes aquela mesma coisa. Mas o Instagram, ele ainda assim tem uma ferramenta de escape, que é aquela ferramenta de não tenho interesse. Então, não tem interesse pelas coisas que te afastam de Deus, não tem interesse pelas coisas que te levam para longe do Senhor. Felizmente, pela graça do Senhor, ainda tem muita gente de Deus falando do Senhor no Instagram ou em outras plataformas. E basta você curtir um conteúdo dessa pessoa que o Instagram também vai começar a mostrar para você a coisa certa. Que viemos a ter discernimento. E o Pai está nos dizendo isso. Tenha discernimento. Então seja seleto com aquilo que você consome. E ouvindo o que o apóstolo Paulo disse para Timóteo, o seu fiel discípulo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 16, ele diz para Timóteo: evite conversas tolas e profanas, que só levam a mais comportamentos mundanos. Que venhamos a escutar o conselho de um pai, e assim Paulo foi para Timóteo. Que venhamos a ter isso no nosso coração. Evite conversas tolas e profanas. Evite aquilo que te leva a pecar. E do verso 17 ao 14, lá de Provérbios 5, a gente vai continuar. Amém? Na outra sessão do capítulo, ele vai nos dizer o seguinte: portanto, meu filho, novamente, preste atenção, nunca se desvie do que irei lhe dizer. Mantenha a distância dessa mulher, não se aproxime da porta da sua casa. Se o fizer, perderá a sua honra e entregará a homens impiedosos tudo o que conquistou. Estranhos consumirão sua riqueza e outros desfrutarão o fruto de seu trabalho. No final, você gemerá de angústia quando a doença lhe consumir o corpo. Dirá: como odiei a disciplina, se ao menos não tivesse desprezado as advertências. Por que não ouvi meus mestres? Por que não dei atenção aos que me instruíam? Cheguei à beira da ruína total, e agora todos saberão da minha vergonha. Aqui, Deus, ele nos orienta. Primeiro, novamente, preste atenção e não se aproxime. No verso 7 ele fala para você prestar atenção. Nunca se desvie do que eu vou te dizer. E no verso 8 ele vai dizer: não se aproxime da porta da casa da mulher imoral. Não se aproxime da porta da casa dessa mulher que te faz pecar. E a gente tem que ter o senso bem claro que a santidade, ela não é você testar os seus limites até onde você suporta, mas é você fugir deles. A palavra aqui, o conselho, ele é bem claro: não se aproxime, evite esse caminho errado e não teste os seus limites, porque a gente acha que é forte, mas na verdade a gente é somente fraco e
tudo isso mais, porque quem nos fortalece é o Senhor Jesus, é o Senhor Deus. Que a gente não venha confiar na nossa própria força ou acreditar no que o nosso coração enganoso nos fala, mas que a gente venha confiar no Senhor e prestar atenção. Nunca se desvie do que eu irei lhe dizer. Em 2 momentos ele fala esse conselho: meu filho, preste atenção. E quantas das vezes a gente vai ter que quebrar a cara para a gente prestar atenção nas coisas que o Senhor nos diz? Quantas das vezes a gente escuta uma palavra, seja aqui no culto, seja na internet, e a gente no primeiro momento aceita aquela palavra para nós, mas no momento que é para a gente exercer a atenção, a gente facilmente esquece. Que não venhamos a ser assim, que não venhamos a testar os nossos limites, que não venhamos a confiar na nossa própria força, mas que venhamos a ouvir ao Senhor, que venhamos a escutar a Ele, que venhamos a andar segundo a Sua palavra. No mundo de hoje, facilmente a gente quer andar segundo o nosso coração. A gente se acha conhecedor da verdade, a gente se acha conhecedor de tudo, porque o mundo te ensina muitas coisas e você aprende bastante, coisas diversas, mas não confie em si mesmo. Seja prudente, escute o conselho do seu pai e tenha responsabilidade. Seja uma pessoa que assume responsabilidade de se policiar consigo mesmo, de não testar os seus limites, de não se colocar no caminho da mulher errada, ou não se colocar no caminho daquilo que te leva a pecar. Preste bastante atenção, meu irmão. E o Senhor, Ele quer isso, quer que a gente preste atenção no seu conselho, porque Ele tem para nós um caminho de vida. O Senhor Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas Satanás, ele é esse lobo voraz que só vem para te tragar, só vem para te destruir. Que não venhamos acreditar na estratégia de Satanás, que é vender o pecado como algo bonito, mas venhamos a entender que por trás dessa estratégia dele, o preço que você vai pagar é bem alto. Que venhamos a escutar o nosso Deus, e as consequências, elas são bem claras. É a perda de honra, é o desgaste, é a culpa, é o arrependimento tardio, mas o principal de tudo, seguir a mulher imoral, seguir o caminho do pecado, nos leva a perder o nosso relacionamento com Deus. Isso é a principal coisa que a gente deve guardar, deve temer, nosso relacionamento com o Senhor. Porque a gente pode perder tudo aqui nessa terra. Você pode perder o seu emprego, você pode estar passando pelo maior BO financeiro da tua vida. Mas se tu tiver Deus, se o teu relacionamento com o Senhor tiver guardado, aquilo vai te sustentar. E que a gente venha entender que o pecado, ele cobra um preço muito caro por algo que de repente passa, por algo que de repente se acaba. Que a gente venha entender que o Senhor e seguir a Ele nos custa sim tudo, porque vale a gente abandonar as nossas vontades, vale a gente abandonar os nossos desejos, porque seguir a Ele vale a pena. Seguir a Ele nos levará a uma vida eterna, e essa vida eterna já começa hoje em prestar atenção ao conselho de Deus. Que venhamos a ter no nosso coração esse desejo ardente de seguir ao Senhor, de cultivar, de preservar, de guardar o relacionamento com Ele. Que venhamos a andar e prestar atenção na Sua palavra para não pecar contra Ti. Que esse conselho seja a principal instrução que a gente venha receber do Pai. Guardar a Sua palavra no nosso coração. E a Sua palavra é demais, é muito preciosa. Ela é muito importante que a gente a escute, que a gente a pratique, que a gente a exerça, porque isso nos levará ao caminho de vida. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, dos versos 15 a 20, Lígia, tu abre aí para mim, por favor. Eu vou ler aqui, mas você pode acompanhar na TV, amém? Vocês não sabem que o seu corpo é
na realidade, membro de Cristo, acaso um homem deve tomar o seu corpo, que faz parte de Cristo, e uni-lo a uma prostituta? De maneira nenhuma. E vocês não sabem que se um homem se une a uma prostituta, ele se torna um só corpo com ela? Pois as Escrituras dizem, os dois se tornam um só. Mas a pessoa que se une ao Senhor tem com Ele uma união de espírito. Fujam da imoralidade sexual. Ponto de exclamação. Isso é bem claro, fuja. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. E vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Não ande segundo seu coração e a sua carne, mas ande segundo o Espírito e a sua palavra. Guarde o seu coração nele. A instrução aqui do apóstolo Paulo é você fugir da imoralidade sexual, é você cortar fora aquilo que te leva a pecar. Se você segue certos conteúdos, corta fora. Se você segue meninos no Instagram que te leva a desejar pelo desejo da imoralidade sexual, corta fora. Se teu olho te leva a pecar, a palavra nos diz, arranque e jogue fora. Se a tua mão te leva a pecar, arranque e jogue fora. O conselho é bem claro, corte tudo aquilo, fuja da imoralidade sexual, pois o seu corpo não é seu, é do Espírito Santo. O preço pago pelo seu corpo foi muito alto e o seu corpo é templo e morada do Senhor. Que venhamos a ter consciência que quando a gente assiste pornografia, quando a gente curte o conteúdo, algo errado, curte uma foto de uma mulher de biquíni, que a gente absorve essas coisas, a gente está pecando contra o Espírito Santo. E esse corpo é dele, não é nosso, para que a gente use ele, brinque com ele, para que a gente gaste ele de qualquer forma. Tenha isso no seu coração, e isso é muito fácil. Se você já foi alguém solteiro, um homem solteiro na adolescência, você já ouviu muitos conselhos errados de amigos que foram induzidos ao pecado e hoje induzem outras pessoas e te levaram a consumir uma foto, e aquilo te arruinou por muito tempo da sua vida. Quantos adolescentes não passaram ou ainda passam por isso, passaram por essa luta invisível? Porque Satanás, ele vende o pecado como uma liberdade, mas ele te leva para uma escravidão, e isso pode consumir muitos anos da sua vida ou a sua vida toda, e você vai ver uma vida de culpa, de desgaste, uma vida que não frutifica, não te leva para Deus, muito pelo contrário, continua te afastando e te envenenando por muitos e muitos tempos. Mas que não venhamos a absorver isso, que não venhamos a ter acesso a isso, que venhamos a escutar o que a palavra nos diz, para fugir da imoralidade, para cortar fora, para jogar fora, escutar o conselho do Senhor de prestar atenção e guardar o seu templo. Que você guarde o seu templo, que você preserve o seu corpo, que você guarde-o para o Senhor e para a sua esposa ou para o seu esposo. Porque isso é importante que o homem honre a Deus com o seu corpo. E viver uma vida de honra a Deus com o nosso próprio corpo, cuidando, zelando por ele, vale muito mais do que o prazer barato que o pecado te vende. Tenha limites claros com o seu celular, com as redes sociais, com as conversas, com os relacionamentos. Saia da beira da piscina. Esse era um conselho que eu ouvi de um vídeo, eu não lembro de quem foi, mas isso nunca saiu da minha cabeça. Saia da beira da piscina, mate o seu dragão, enfrente ele, porque é importante que você não teste os seus limites, mas você fuja deles. É importante que a gente escute a sua palavra, que a gente escute a Deus. E no verso 15 lá de Provérbios 5,
gente dando continuidade, a outra seção do capítulo vai nos dizer o seguinte: beba a água de sua própria cisterna. Compartilhe o seu amor somente com a sua esposa, porque derramar pelas ruas a água de suas fontes, ao ter sexo com qualquer mulher. Reserve essa água apenas para vocês, não a reparta com estranhos. Seja abençoada a sua fonte, alegre-se com a mulher de sua juventude. Ela é gazela amorosa, coça graciosa. Que os seios de sua esposa o satisfaçam sempre, e você seja cativado por seu amor todo o tempo. Porque, meu filho, se deixar cativar pela mulher imoral, ou acariciar os seios da promíscua? É bem claro aqui o que ele nos diz, que a gente venha ter o prazer naquilo que o Senhor nos dá. Deus não é contra o prazer, Ele é contra o prazer fora do propósito. Por isso existe o casamento, para que você viva debaixo de uma aliança, debaixo de um propósito, para que você viva o relacionamento sexual dentro do casamento. Em vez de gastar energia sexual com mulheres imorais, com qualquer mulher, o homem deve se cultivar saudável sexualmente com a sua esposa. O sexo, ele é algo reservado exclusivamente para o casamento. E maravilhoso é viver ele no casamento, porque você vive com quem você ama. Você tem aquela vida sexual com quem você ama. E isso é o que o Senhor quer que a gente viva. O prazer segundo é o que Ele nos dá, não o prazer que o mundo te vende. Em de você conhecer uma mulher que no mesma noite já transa com ela, tá vendo como o mundo tá errado, como o mundo tá conturbado, tá de cabeça para baixo. Muitos por aí, filhos e filhas do Senhor, estão se perdendo. Filhos que foram comprados por alto preço estão se perdendo por conta de um sistema errado desse mundo pecaminoso. E venhamos a ter consciência que quando a gente foge, quando a gente pratica a moralidade sexual pensando noutra mulher ou noutro homem, aquele homem ou aquela mulher também é filha de Deus. Que venhamos a ter essa consciência de como o pecado, de como essa área sexual ela é tão perigosa, tão danosa. Porque são filhos e filhas de Deus vivendo fora do propósito, vivendo toda essa sujeira, toda essa podridão que o pecado é, que esse mundo é. E esse mundo, ele é realmente danoso. As músicas são músicas altamente pornográficas. Os vídeos que passam despercebidamente em qualquer lugar são vídeos que nos levam a ver coisas pornográficas. O mundo de hoje, ele está muito errado. Mas que a gente venha guardar novamente a palavra do Senhor no nosso coração para não pecar. Que a palavra do Senhor sejam as lentes que nos guiam, sejam aquilo que nos orienta, sejam aquilo que nos faz enxergar a verdade. E novamente, corte fora, saia da beira da piscina. E o sexo, ele é algo reservado para o casamento e não para algo fora dele. Lá em Malaquias, Lígia abre para mim, no capítulo 2, no verso 13 a 16, o profeta ele vai nos alertar. Malaquias capítulo 2, dos versos 13 a 16. Ele vai nos falar assim: a outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem porque Ele não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E ainda perguntam por quê? Porque o Senhor foi testemunha dos votos que você fez, que você e sua esposa fizeram quando jovens, mas você foi infiel, embora ela tenha continuado a ser sua companheira, a esposa a qual você fez os seus votos de casamento. Acaso o Senhor não fez um só com sua esposa? Em corpo e em espírito vocês pertencem a Ele. E o que Ele quer?
Dessa união ele quer filhos dedicados a ele. Portanto, guardem o seu coração. Permaneçam fiéis à esposa de sua mocidade, pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Divorciar-se de sua esposa é cobri-la de crueldade, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardem o seu coração, não sejam infiéis. Quem reserva o sexo para o casamento honra a união conjugal, como diz lá em Gênesis, no capítulo 2, de verso 22 a 25. Você não precisa abrir, você pode olhar depois. E também você estará guardando o 7º mandamento, descrito lá em Êxodo, no capítulo 20, verso 14, que é o mandamento de não adulterar. Desde o início das Escrituras, o casamento ele é considerado sagrado, e a conduta sexual correta é parte importante dele, é para ser desfrutada somente no casamento. O problema começou lá na queda com Adão e Eva. Aquilo criou um buraco em todos os relacionamentos. Primeiro entre Deus e o homem, depois entre marido e esposa. A divisão entre Adão e Eva foi associada à sexualidade, e eles não podiam mais permanecer nus no jardim sem sentir vergonha. O pecado levou eles a uma vida de desgosto, uma vida de culpa, uma vida de vergonha. Mas não era assim. E tudo o que era para ser vivido era segundo a Deus. Mas o pecado ele causa uma ruptura, causa uma grande ponte, um buraco enorme entre nós e o Senhor. E a gente vive essa luta constante, essa guerra interna que é. Então, preste atenção ao conselho de seu pai, fuja da mulher imoral, fuja do caminho do pecado e escute a Deus. E nesse capítulo de Provérbios, ele vai aconselhar rapazes e também moços a enxergar e a resgatar a beleza que há no casamento e a guardar a santidade dessa preciosa aliança, como era o plano de Deus, o Criador. E é maravilhoso você poder desfrutar do casamento. É maravilhoso você viver com quem você ama, você praticar aquilo que o Senhor te preparou para o casamento. É como diz aquela música, você está vivendo a totalidade da promessa, e o casamento é isso, é a promessa que o Senhor nos dá para a gente viver como marido e mulher. E é importante que a gente seja fiel e não infiel a sua esposa e a Deus. É importante que a gente o siga. E no verso 21 a 23, para a gente encerrar, vai dizer o seguinte: pois o Senhor vê com clareza o que o homem faz e examina todos os seus caminhos. O perverso é cativo dos próprios pecados, pois eles são cordas que o apanham e o prendem. Ele morrerá por falta de disciplina e se perderá por sua grande insensatez. A gente vê aqui que o final do filho que não ouve, ele é um caminho de grande insensatez, e ele vai ser refém de cordas que vão agarrar e o prender. E assim é o pecado. Que a gente não venha a viver a vida no pecado, pois aqui a palavra nos fala que o Senhor vê com clareza. A gente pode tentar esconder o pecado da nossa esposa, do nosso pastor, dos nossos amigos ou dos nossos familiares, mas nada pode ser escondido de Deus. O adultério é um pecado contra Deus. A vida de moralidade sexual é um pecado contra o templo do Espírito Santo e contra Deus. O pecado ele pode ser secreto para os homens, mas ele nunca é secreto para Deus. E o texto ele termina dizendo que o filho desobediente morrerá por falta de disciplina. Falta de domínio próprio só nos levará à destruição. Mas a gente vem a lembrar que o domínio próprio é um fruto disponível para você através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo a gente encontra essa ferramenta, essa grande chave, esse poder que há somente nele.
Então venhamos a buscá-lo. Os pecados que se tornam hábitos são como cordas que apanham e nos agarram e nos prendem a pessoas. Então, o que o filho deve fazer? Exercer a disciplina, pois satisfazer o desejo sexual sozinho e por algo proibido vai o levar à morte. Aqui eu concluo da seguinte forma: Provérbios 5, ele nos ensina que a sedução do pecado, ou a sedução do mundo de hoje, aquilo que o mundo de hoje te vende, é real. O perigo, ele é grande, ele é progressivo, ele começa com a curtida, mas no final ele te levará a um site errado. A fuga, ela é necessário que você saia da beira da piscina. E a satisfação está em Deus, está no propósito do casamento, está no Senhor. E que venhamos a entender que a responsabilidade de tudo isso é pessoal. Cabe a nós ouvir ou não o conselho do Pai. Cabe a nós ou não escutar a sua palavra, ou estudá-la, ou absorvê-la na nossa vida. Cabe a você. Lute essa guerra contra o mundo que tenta te distrair. Busque o foco em Deus, busque ter a sua vida nele. E venha entender que a Bíblia é mais importante. Consumir o conteúdo da Bíblia é mais importante do que consumir um conteúdo de Instagram. Consumir o que a palavra nos fala é o que nos levará ao caminho de discernimento. E quem não protege o coração acaba perdendo a vida que Deus planejou. Que venhamos a entender isso claramente. Se afaste hoje do que te afasta de Deus. Corte o acesso, se precisar for, desinstale o seu Instagram. Se você está perdendo tempo demais da sua vida com isso aqui, meu irmão, corta. Deixa só aquilo que te convém, aquilo que é necessário. Seja fervoroso com isso. Lembrando do que Zaqueu fez. Zaqueu, ele teve um arrependimento tão grande ao conhecer o Senhor Jesus, que ele se colocou em cima de uma árvore, buscando enxergar a Jesus. E ao encontrar Jesus, ele entendeu que tudo que ele fez era errado. Ele vendeu tudo que ele tinha e ele ressarciu 4 vezes mais. Que venhamos a ser fervorosos, que venhamos a ser intensos. A gente é intenso com muitas coisas na nossa vida e a gente esquece de ser intenso com Deus. Que a gente venha ser intenso com o Senhor. E reorganize a sua vida baseado na sua palavra. Busque pureza, disciplina e temor ao Senhor. E para fechar, o pecado ele cobra caro por prazer barato. Mas a sabedoria ela entrega uma vida abundante para quem decide obedecer ao Senhor. Essa é a principal chave, a principal coisa que eu quero que você entenda. E venhamos a entender que o Senhor Jesus morreu por um alto preço. O Senhor Deus deu o seu Filho por um alto preço, para que hoje você tenha vida. Honre a vida que o Senhor Jesus te deu. E tenha certeza disso, de que guardar a sua palavra no seu coração é o que te levará a viver um relacionamento de intimidade completo e profundo com Deus. Seja intenso, pratique os hábitos espirituais ao invés dos hábitos que te levam ao vício. Pratique o jejum, pratique a leitura da palavra, a sua meditação. Porque se você praticar os princípios do Senhor, a sua vida, toda a sua vida vai começar a andar se você praticar esses hábitos. Então, seja prudente e escolha prestar atenção ao conselho do seu pai. Esse é o principal conselho do capítulo 5. E glória a Deus por isso. E eu gostaria que você desse uma salva de palmas para essa palavra. Que você ficasse de pé, para que a gente possa orar. Meu irmão, é precioso. É precioso demais a gente encontrar o que a gente precisa para orientar a nossa vida de forma tão fácil que é. A gente tem a palavra ao nosso acesso de forma tão livre, seja
seja na nossa Bíblia, seja no aplicativo da Bíblia no nosso celular. Está ali, a gente pode escolher o caminho de vida, mas temos escolhido o caminho de morte. A gente pode escolher plantar uma semente do Senhor, mas temos escolhido nos distrair. Que venhamos a ser intensos com Deus, porque a luta pelo teu coração, ela é muito grande, ela é travada, uma batalha espiritual em que a gente não vê, mas que quando você dá acesso para Satanás entrar na tua vida, meu irmão, já era. Então, seja intenso com Deus, seja intenso com o Senhor, e ore junto comigo. Pai, nós estamos aqui, Senhor Deus, te pedindo a tua misericórdia, Senhor Deus, na nossa vida, Senhor Jesus. Nessa luta, Senhor Deus, que enfrentamos todos os dias, Pai, nos dá a força, Senhor. Que não venhamos a confiar, Senhor Deus, na nossa própria força, nos nossos braços, no nosso coração enganoso, não. Mas que venhamos a escutar o conselho que vem de Ti, Senhor. Abre os nossos ouvidos para escutar o Teu conselho, Pai. Abre os nossos olhos para entender a Tua palavra. Espírito Santo, entra e age dentro de nós. Toma esse corpo que é Teu por completo e age nele. Nos transforma, nos refaz os desejos errados do nosso coração para os desejos que nos levam a Ti, Jesus. Nós queremos a Ti, Jesus, porque o Teu sangue não foi derramado à toa. Teu sangue foi derramado para que a gente viva e viva eternamente contigo. Que a gente viva e desfrute do relacionamento que há em Ti, do Evangelho que há em Ti, Senhor. Que a gente venha escutar o conselho que vem de Ti, Pai. Alinhe o nosso coração, Senhor Jesus. Nos ajuda, Senhor Deus, a vencer essa guerra, Pai, que a gente trava. Senhor, nos alerta, Pai, fala conosco em sonhos, fala conosco através da Tua palavra, Jesus. Senhor, por favor, Pai, não nos deixe, mas, Senhor Jesus, agita-nos, acorda-nos. Senhor Deus, que venhamos a entender que a luta é real, Pai, e precisamos nos colocar no caminho de verdade e vida. Precisamos nos colocar à mostra a Ti, Jesus. Que venhamos a se colocar à mostra das Tuas Escrituras, ó Pai. Que a Tua palavra venha nos atrair mais do que o Instagram. Que a Tua palavra venha nos atrair mais do que esse mundo de distração, Jesus. Ó Senhor, nos dá, Pai, esse senso de responsabilidade, esse senso de desespero por Ti, Jesus. Que venha ser santo o desespero do nosso coração, Pai, por Ti, Jesus. Que a gente não venha sossegar enquanto a gente não buscar a Ti, Senhor. Que a Tua palavra arda dentro do nosso coração e que ela seja guardada aqui, Pai, para a gente não pecar contra Ti. Nos fortalece, Jesus, e nos guarda, Senhor Deus, desse mundo maligno. Oh, Senhor, nos protege, Pai, com Tua mão poderosa, Pai. Mas que venhamos a acordar, Senhor Deus, que venhamos a ter a atenção a Ti, Pai. Porque, Senhor Deus, que não venhamos ser aqueles que ao final Tu vai dizer que não conhece. Que venhamos ser aqueles, Jesus, que Tu vai ter prazer em nos chamar de filhos e filhas do Senhor, Pai. Que venhamos a ser filhos obedientes, escutando o conselho de um maravilhoso Pai. Oh, mais uma vez, Senhor, obrigado, Pai, porque não somos merecedores, mas Tu viestes, Teu Filho morreste por nós, Pai. E hoje a gente pode desfrutar, Senhor Deus, do privilégio que está em Ti. Senhor, que a gente venha ter essa consciência de que a vida com Jesus vale mais do que qualquer prazer barato, Senhor. Senhor Deus, nos alerta, Pai, e nos guia, Senhor Deus, pelo Teu caminho, o caminho de verdade e vida, o caminho que há em Ti, que há em Jesus. Obrigado, Deus. E falas conosco, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Esvazio dos meus
anseios. Eu me esvazio de mim. Eu me esvazio dos meus anseios. Eu me esvazio de mim. Eu me esvazio dos meus temores. Eu me esvazio de mim. Eu me esvazio das minhas posses. Eu não sou nada. Eu não tenho nada. Tudo vem de ti. Diga para ele, tudo vem de ti. Tudo é para ti. Eu não sou nada. Eu não tenho nada. Tudo vem de ti. Tudo é para ti. Nada é tão importante para mim. Nada é tão precioso. Glória a Deus. Hoje eu tenho livre acesso a ti. O teu amor fez tudo novo. Nada é tão importante Para mim. nada é tão precioso. Hoje eu tenho livre acesso a ti. O teu amor fez tudo novo. Aleluia. Só tua presença me interessa. Só tua presença me sacia. Eu sei que fiz a escolha certa. Te entregando a minha vida. Cante. Só Tua presença me interessa. Só tua presença me sacia. Eu sei que fiz a escolha certa. Te entregando a minha vida. Aleluia. Te entregando Na minha vida. Nada é tão importante para mim. Nada é tão precioso. Hoje eu tenho livre acesso a ti. O teu amor fez tudo novo Nada é tão importante. para mim. Nada é tão precioso. Hoje eu tenho livre acesso a ti. O teu amor fez tudo novo. Oh, aleluia. Comece a orar. Comece a orar para que você seja totalmente direcionado pelo Senhor nas suas atitudes, seus pensamentos, por onde você andar, os caminhos que tomar, aquilo que você é avisado, querido. Quando nós olhamos para a história de Caim, o irmão de Abel, olha isso, Caim, o irmão de Abel, o errado que era irmão do certo. Não tem em cima do muro, não tem meio termo, ou você está certo ou você está errado. Teu sim seja sim, teu não seja não. O que passa disso é do diabo, é simples. Então quando nós olhamos a história de Caim, ele foi avisado: Caim, o mal sonda o teu coração. O que ele fez? Tá nem aí. Foi lá e matou o irmão. O errado matou o certo. É isso que acontece na nossa vida quando nós decidimos pelo errado. O errado mata o certo.
O errado é inimigo do certo. Ou você está certo, ou você está errado. Ou é para honra, ou é para desonra. É simples. Agora escuta isso que interessante. Deus chega até Caim e diz assim: Caim, cadê teu irmão? Ele já tinha feito o errado. Ele já tinha matado o certo. E ele foi cheio de si. Sou eu, por acaso, protetor do meu irmão? Vigia do meu irmão? Ei, não adianta estar todo errado querendo estar certo. Não adianta você estar todo errado inventando desculpa para estar certo. Porque você pode convencer os homens, mas você não convence a Deus. Agora escuta que interessante. Quando Deus expulsa Caim da sua presença, ele vai para a terra de Nod. Olha isso. O significado da terra de Nod é exatamente errado. O significado da terra de Nod é a palavra errado. Se a gente fosse traduzir, seria errado. Caim foi banido para a terra do errado, para a terra do erro. Então todo errado na terra do erro. Errado na terra do errado. É assim que nós fazemos quando nós tomamos decisões erradas. Nós nos levamos às decisões erradas. Não adianta estar todo errado, querido, querendo estar na terra certa. Quando você está todo errado, você vive na terra do erro. Às vezes nós deixamos de fazer o que é certo, porque escolhemos fazer o errado na terra do erro. Quantas vezes nós dizemos: não vou para a igreja hoje. Por que você não vai para a igreja hoje? Então eu estou cansado. Não, você não está cansado, você está pecando. E você decidiu, está todo errado na terra do erro. Alguém está aqui? Alguém está aqui? Alguém já passou por isso em um momento de loucura, de tristeza, de pecado mesmo? Está todo errado. Em vez de se arrepender e vir para a igreja e buscar a Deus, continuou na terra do erro. Todo errado na terra do erro, matando o que é certo. Qual era o certo? Você está buscando a Deus, está buscando o arrependimento. Eu não sei como você está hoje, se você está todo certo ou se você está todo errado, mas eu quero te dizer que há salvação em Cristo Jesus, e Ele é o acerto, Ele é a construção do que é correto. Agora escuta, eu posso... E quando eu estou falando eu estou falando nós, amém? Nós podemos ter tudo para ficar fazendo tudo errado, mas nós escolhemos ficar na terra do acerto para fazer tudo certo, amém, amém, amém. Alguém está aqui, alguém está aqui. Eu vou permanecer na igreja, eu vou cultivar meu casamento. Ó, só vai acontecer isso aí que o Léo pregou hoje se você continuar na igreja. Eu costumo dizer às mulheres: mulher, homem fiel é homem de igreja. Homem que não vive em igreja, homem é complicado. Homem é complicado. Tem mulher que acha que manda em homem. Tem só você de mulher no mundo? Homem bom é homem de Deus. É chorando no altar, é consagrado ao altar. Porque quando o olho vai, não adianta você olhar não. Quem tem que olhar é o Espírito Santo. Assim, tira o olho, olha para o outro lado. Alguém está aqui? Porque o corpo do homem quer fazer o que é errado, deseja o errado. Mas eu prefiro fazer o que é certo. Então não vou entrar na terra do erro. Amém, amém ou não amém? Amém ou não amém? Porque nós não vamos fazer como Caim. Tira o teu olho dessa mulher aí, olha para a tua. Quer ser inteligente, mulher? Deixa teu homem na igreja.
Ora para ele voltar para a igreja. Ora para ele ficar na igreja. No dia que ele quiser ir, não fica botando boneco para ir para a igreja. Vai com TPM para a igreja, irmã. Leva teu marido para a igreja, irmã. Porque se ele fica em casa, você está cultivando coisa errada. Eu só posso falar dos homens porque eu sou homem, eu não posso falar das mulheres. Mas as mulheres acreditam que têm suas tentações também. Mulher certa é mulher da igreja, mulher de oração, mulher que dobra joelho. Mulher que quando erra sabe que está errada, não é porque o marido diz, é porque o Espírito Santo vai e fala no ouvido dela. Ei, psiu, psiu. Que raiva é essa? É esse jeito de tu falar? Eu te criei para ser assim. Alguém está entendendo? Alguém está entendendo? Então diga assim: eu vou sair da terra do erro para me consertar no acerto do Senhor. Em nome de Jesus. Eu não sei aonde você está vivendo, se é na terra do acerto ou na terra do erro. Agora eu só tenho que te dizer uma coisa: só tem um lugar. Ou você vai para o acerto, ou você vai para o erro. Queria que você convidasse alguém para orar. Segura na mão do teu irmão, da tua irmã. Vamos orar. Isso. Quem tem medo de relâmpago, fica perto da porta aí que passa. Logo o canto das mulheres orar aí. Usar a tua graça só pra levantar quando eu cair. Eu quero usufruir da tua graça que me traz livre acesso a ti. Não quero mais usar da tua graça Só pra levantar quando eu cair. Eu quero usufruir da tua graça Que me traz livre acesso a ti. Não quero mais usar a tua graça Só pra levantar quando eu cair. Eu quero usufruir da tua graça. que me traz livre acesso a ti. Nada é tão precioso. Hoje eu tenho livre acesso a ti. O teu amor fez tudo Novo, nada é tão importante para mim. Nada é tão precioso. Hoje eu Tenho livre acesso a ti. O teu amor fez tudo novo. Talvez Satanás tenha querido te dar razão para fazer o que é errado. Ah, porque eu sou homem, eu desejo essas coisas mesmo. Faz isso não, irmão. Se você é homem, Deus continua sendo Deus, e Ele molda qualquer um. Ah, mas eu sou homem. Mas o Espírito Santo continua sendo Deus, está em você, e você é templo do Espírito, então Ele governa a tua vida. Então, mulher de Deus, se você acha, mas é porque eu estou de TPM, eu estou chateada, então tenho razão de falar assim: ei, você é mulher de TPM ou mulher cheia do Espírito Santo de Deus? Então bora, que o Espírito Santo não perde para TPM não, irmã. Ele consegue controlar você sim. Você não tem o que falar para edificar, pelo menos fica calada. Pelo menos fica calada. Ou então louva, canta uma oração, não sei. Canta aquela oração, aquieta minha alma, né? Faz algo diferente, mas não deixa o diabo levar você para a terra do erro. Porque o Espírito diz assim: ei, o mal está sondando o seu coração. O mal está mandando você dizer coisas que não deve dizer, você se comportar do jeito que não deve se comportar. E você vai agir como a tola. Você não sabe o que a tola faz? Ela destrói a sua casa com as próprias mãos. Ou poderia ser com a própria boca. Se você não souber o que falar, se não edifica, fica calada. Pega um salmo, vai ler um salmo de adoração a Deus. Diz: Senhor, controla a minha carne, porque eu posso estar aqui toda errada, mas eu não vou para a terra do erro. Eu posso estar toda errada agora nas minhas emoções, eu estou confusa, mas eu não entro na terra do erro. Eu não vou matar meu casamento, eu não vou matar meu relacionamento.
Você pode agora decidir, porque você não está sozinho, você não está sozinha. O Espírito Santo está com você. Oh Senhor, traz a tua graça sobre o teu povo, Senhor. Traz o teu fortalecimento sobre o teu povo, controlando as emoções, controlando os sentimentos de culpa. Se o coração condena, maior é Deus do que o teu coração para te salvar. Não entra na terra do erro. Não porque eu não tenho salvação. Não porque eu já tentei. Eu já pedi perdão 1000 vezes. Pede 1001. Mas não sai da terra do acerto. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Você pode pedir perdão 1002, 1003, até Jesus voltar. Mas eu não deixo a presença do Senhor. Porque se eu já tenho desejos errados dentro da igreja, imagine fora dela. Imagina fora dela, como é que vai ser a minha vida? Está repreendido em nome de Jesus. Eu escolho o Espírito Santo. Eu escolho as palavras de vida eterna. Eu escolho a sabedoria. Eu escolho a graça. Eu escolho o amor. Eu escolho os favores do céu. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Se tem alguém doente, eu queria que você entrasse agora no meio da roda de oração, que eles vão ungir você e você vai ficar curada. Você crê? A palavra diz que se tem alguém doente no meio de vós, levai até os presbíteros da igreja e eles vão ungir o doente e ela ficará curada, ele ficará curado. Existe uma palavra sobre a sua vida. Então não tenha vergonha, entre para o meio do círculo da oração e deixe elas ungirem você, profetizar sobre a sua vida, profetizar sobre o seu corpo, profetizar e dizer: receba a cura, receba a cura em nome de Jesus, em nome de Jesus, isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Isso é a melhor escolha que você faz na sua vida, querida, querido. É permanecer na terra do acerto, na terra do conserto. É permanecer na graça de Deus. É permanecer sendo fortalecido pelo Espírito de Deus. Para onde iremos? Para onde? Aonde nos esconderemos de Ti, Senhor? Se só o Senhor é cheio do favor, da graça dEle. Abrace a pessoa que você orou agora. Abrace 1 ou 2 pessoas e diga a ela: não desista da graça. Diga: não desista da graça de Deus. Não saia da terra do acerto, da terra do conserto, da terra do arrependimento, da terra da transformação. Não saia, não faça como Caim. Não abandone as leis do Senhor. Não tampe os seus ouvidos à voz dEle. E nem queira ter razão quando estiver errado. Nem queira ter razão quando estiver errado. Seja alguém que diz: Senhor, eu me arrependo, tenha misericórdia de mim. Oh, aleluia.
Levante as mãos para a sua casa. Pai, nós oramos pela nossa casa. Nós oramos pelos nossos parentes. Guarda, Senhor, a nossa casa. Livra-nos, Senhor, dos problemas de morte. Livra-nos, Senhor, das decepções terríveis. Que a nossa casa seja protegida pelo Teu Espírito. Guardada, Senhor, por aquilo que nós confiamos, que é o Teu amor incondicional. Coloque o nome de alguém que você sabe que está precisando. Talvez alguém que esteja tão distante de Deus. Ou alguém que acha que está em Deus, mas está vivendo errado. Diga em nome de Jesus, abre os olhos, Senhor. Abre os olhos, quebra a religiosidade. Quebra a religiosidade, para que ela possa ver a verdadeira salvação. Quebra o engano, Senhor, para que ele possa ver a verdadeira salvação. Porque eu tenho uma promessa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga alto: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você crê? Então dê uma salva de palmas para Jesus. Ele fará. Coloque as mãos sobre a sua mente, Pai. Que o diabo não nos engane. Que as fábulas não nos enganem. Que as mentiras não nos enganem. Que o cansaço, que a correria do dia a dia não nos engane. Senhor, nossa mente é totalmente cativa à Tua palavra. Ela traz esperança e renovo sobre nós. Então não há confusão em nós quando nós servimos a Ti. Diga: eu liberto a minha mente. Fale forte: eu liberto a minha mente de pensamentos errados. E eu tomo agora a autoridade, entregando a Jesus os meus pensamentos. Diga em nome de Jesus, amém? Você crê? Fique firme. Não vacile nem para a direita nem para a esquerda. Sentimento ruim, você fica. Desânimo, você fica. Ah, está tribulado, você fica. Não vai para a terra do erro. Não entra na terra do erro. Ah, veio a mágoa, não entra na terra do erro. Alguém se levantou, alguém blasfemou, alguém me xingou. Fica na terra do acerto. Aí é porque é crente, está com raiva. Fica com raiva aqui que Jesus cura essa raiva. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Bora dizimar, bora ofertar? Glória a Deus. Você que vai ofertar, você que vai dizimar, levante sua mão. Eles vão deixar o envelope até você. O Douglas aqui quer, ó. Você quer fazer pelo Pix, está aí nas TVs, tá? O QR Code tá dando certo aí. Pode usar. Mas eu queria que você orasse pelas suas finanças. Eu sei que tem sonhos. Você crê que Deus quer realizar os seus sonhos? Deus só não realiza sonho quando te afasta de Deus. E você sabe que não vai te afastar? Então Ele quer realizar, irmão. Deus quer sim realizar. Isso não é teologia da prosperidade, não. É coisa de pai e filho. Se você quer se pudesse dar uma casa melhor ao seu filho, você acha que Deus não quer te dar uma casa melhor, um carro melhor, uma moto melhor? Quer. Agora só que não pode é comprar teu coração, essas coisas. Então ore agora, diz: Senhor, em nome de Jesus. Você pode dizer: Senhor, em nome de Jesus, me dê um emprego melhor, ganhando 3, 4 vezes mais. Você tem coragem de dizer isso? Senhor, multiplica o meu comércio, Deus. Multiplica o meu comércio para me ganhar 7 vezes mais, Deus, em nome de Jesus. Deus, eu creio, Senhor, que o Senhor, conhecendo o meu coração, pode me ajudar nas minhas finanças. E que eu possa ter condições, Senhor, de ter, sei lá, um plano de saúde, de cuidar melhor da minha família. Senhor, eu sei que o Senhor quer me dar essas coisas. Então prepara o meu coração para receber. Diga: em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante sua mão para adorar. Pode trazer, traga seu dízimo, traga sua oferta com alegria. Nada vai roubar tua glória. Aleluia. Nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti. Tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória. Tudo
Levanta as mãos para os 4 cantos da igreja agora. Comece a orar. Senhor, nós oramos por esses dias e nós declaramos, Senhor, que essas enfermidades que têm acometido o teu povo, Senhor, que tem impedido o teu povo de vir te buscar na tua casa, essas viroses, Deus, esses maus desse século, guarda o teu povo, Senhor, porque eles incessantemente clamam por ti. Pai, todos aqueles que estão com o coração pesado de hoje não poder estar vindo à igreja, orar, te buscar por causa de enfermidade, cura eles agora, Senhor, que eles não fiquem, Senhor, sem sentir a tua presença. Também se há alguém desanimado, entristecido, também socorre o coração aflito, Senhor. Tira eles, Senhor, em nome de Jesus, da terra do erro, traz para a terra do acerto, do conserto, e que eles possam viver na tua palavra. Isso em nome de Jesus. A igreja diga: eu te abençoo no amor do Pai, na graça do Filho e nas doces consolações do Divino Espírito, que é teu amigo e teu consolador. Em nome de Jesus, amém e amém. Dê uma salva de palmas bem forte. E tudo vai